capítulo 21, espíritos demendados, né? O significado significa mesmo que demente. O que significa demente? Que ou quem sofre de distúrbios mental temporário ou permanente. Então, nesse posto de saúde, de socorro, existiam centenas de entidades reunidas em vastos albergues, olhos vaguejantes e rostos sombrios. Esses espíritos enfermos seriam mais desequilibrados que perversos, porque eles se agarram a problemas inferiores e se julgam encarnados. Aí no livro eles contam 3 casos. O primeiro caso foi de Malaquias. Ele viveu numa época de escravidão, então ele tinha preocupação com terras e escravos, né? Nunca pensou senão em tirania no campo. O segundo caso foi de Aristarco. Ele viveu uma época do Império, ele tinha uma preocupação com as heranças dos avós, né? Então o que acontece? Ele desejava lesar os próprios primos, por causa dessa herança, né? E o terceiro caso foi de uma senhora, e ela estava preocupada com as filhas. Pretendia envenenar o próprio marido às ocultas. Então ela faleceu antes de conseguir matar o próprio marido, né? Outro posto de socorro seria os que dormem, né? Lá seriam extensos pavilhões com 3 quilômetros aproximadamente, de quase 2.000 espíritos que lá se encontravam. Esses leitos ficavam ao réus do chão, eles tinham um sono profundo, a maioria de pálpebras abertas, uma fisionomia de pavor e medo doloroso da morte, e muita palidez na face, né? Nesse posto eles usavam um aparelho de sinalização luminosa, parecido com uma lâmpada elétrica, né? E ao comando dos que comandavam o posto lá, essas mesmas se acendiam em cima das pessoas que já estavam com mais predisposição a acordar, né? A maioria ali são fetos da espiritualidade. Eles acreditam que a morte é o fim e no sono eterno. Eles preferem dormir. Só que um dia eles vão ter que acordar, né? E pagar seus débitos contraídos. Eles não podem fugir. Então a enfermidade a perturba eles. Então o que acontece? Eles acabam com a enfermidade, essa perturbação, eles acabam como aqueles irmãos dementes. Então geralmente aqueles que acordam, eles ficam nessa situação de dementes, tá? E nesse posto havia poucos trabalhadores. Então desses quase 2.000 espíritos, não eram todos que conseguiam receber o tratamento. Qual que seria esse tratamento? Medicação, alimentos líquidos, água efluidificada, passes magnéticos e até o sopro que a Maria José falou, o sopro curador. Alguns deles, não todos conseguiam receber, né? E André Luiz chegou um momento que ele questionou, porque nem todos recebiam, né? E aí ele teve cada um na vida tem necessidade que lhe é peculiar, tá? Pesadelos. O que seria um pesadelo? Seria você estar dormindo e ter um mau sono, certo? Então, o que eles explicam? Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. E nessa parte do livro, ele conta a história de uma mulher já madura que mata o próprio amante que era casado, como ela mata envenenado. Então, André Luiz visualiza toda essa cena dela matando, né? E nesse momento, depois de ele assistir toda a cena, em vez de ele julgar, até André Luiz teve piedade da mesma. Uma vez que não conhecia a história completa dela, não conhecia a história dela, nem a história dele, como se juntaram, só acabou vendo essa visualização da morte, né? Então ele teve a compaixão com esse espírito, né? E teve um momento que ele pensou que poderia até ser um parente dele. Imediatamente ele se lembrou da irmã e descobriu que essa história estava intimamente ligada a dele, porque na verdade era a irmã dele que tinha causado a morte de outra pessoa, tá? Aí nós temos
Prece de Ismália. Eu queria contar, mas acho que não vai dar tempo. Tá bom? Eu só vou explicar no momento que a Ismália fez a prece. Vou voltar aqui, deixa eu fazer os slides. A prece de Ismália. Nesse momento, todo o poço de socorro foi fazer a oração, né? Aí teve a prece, que eu queria, mas não vai dar tempo. No momento da prece, além de sair luz de todos, então todos que oravam saíam luzes de dentro, né? Algumas mais intensas, então a intensidade era conforme o grau de entendimento. Quanto mais superior, mais intensa saía a luz do espírito, né? E do alto caíam flores esbranquiçadas de vários tamanhos. Caíam sobre todos que oravam, exceto aqueles que dormiam. Então essas flores não caíam para quem dormia, somente para quem estava orando. Esses flocos desapareciam ao tocar a fronte. E aí luzes acabavam saindo da fronte e do peito dessas pessoas que estavam orando. E atingiam as múmias, que foi assim que o André Luiz deu, né? Ou seja, que eles estavam dormindo, ele estava chamando de múmia. As luzes de Ismália, que era que governava o poço de socorro, eram as mais intensas, porque ela de um plano superior. Dos outros também saíam outros tipos e até diferentes tipos de luzes, tá? Aí 25, efeito da oração. Essas luzes chegavam a todos. Alguns davam sinais que acordariam, então eles começavam a se mexer e tal. Só que somente 2 acordaram. E esses mesmos começaram a correr porque eles estavam perturbados, acreditando estar sonhando, né? Então ninguém fez nada. Eles acordaram, saíram correndo e aí eles mesmos deixam que depois eles voltam porque eles mesmos pedem socorro, né? E aí no livro eles falam, a prece é um trabalho mais importante. Não há prece sem resposta. A oração é filha do amor. O pai visita os filhos necessitados, através dos filhos que se ocupam em compreendê-los. Pois pai não deixa nossos caprichos pessoais. É só isso.